guarde esse conselho, se cuide e vamos seguir adiante. Abra sua Bíblia Sagrada, eu quero meditar na palavra do Senhor. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Eu quero ler 3 versículos. E está nos edificando nessa palavra. Tá bom? Aleluia. Efésios capítulo 4, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Eu quero falar sobre a unidade da fé. Algo muito importante para esse tempo que nós estamos atravessando. É fundamental. Então leia a palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo... Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aleluia, aleluia. Queridos, nós louvamos a Deus porque o nosso Cristo amado, através do grande sacrifício, Ele nos concedeu essa unidade. A unidade proporcionada através da fé, através dessa base. Porque ao observar a necessidade da fé, nós vemos que toda a escritura bíblica, ela vai mencionar pessoas que viveram a vida sobre a fé, e não somente sobre a fé, como eu ressaltei, mas também com a razão. Mas ao observar o texto, esses 3 versículos, nós vamos ver que o grande homem de Deus, o apóstolo Paulo, ele vai trazer um assunto muito importante e que nós necessitamos ter todo o olhar, ter toda a atenção, com muita diligência para esse assunto. Porque quando falamos da unidade da fé, nós não estamos falando de algo esporádico. Nós não estamos falando de algo que cada pessoa ela deve viver de forma pessoal simplesmente. Nós não estamos falando de um modelo ou um estilo de vida que alguém deve aderir para si. Mas nós estamos falando de um conjunto, de algo coletivo que é pertencente aos eleitos de Deus. É pertencente ao povo de Deus. Porque a unidade da fé, ela, quando é aceita de coração aberto, a unidade da fé, ela vai produzir, ela vai gerar. E o entendimento que precisamos ter sobre a unidade da fé. Eu olho o apóstolo Paulo no versículo 1, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor. Ele diz que ele é prisioneiro no Senhor, porque agora ele já estava de verdade vivendo essa unidade,
vivendo que o corpo de Cristo, que já fora formado e que agora ele também fazia parte, ele estava vivendo, ele passava, ele vivenciou na sua vida. E ele faz questão de dizer: eu, o prisioneiro no Senhor. É tanto que, para reforçar a palavra que Paulo destaca no versículo 1, nós vamos ver quando ele menciona aos Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, bem vizinho aí a Efésios, nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai dizer: já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo-a na fé do Filho de Deus. Ele não estava vivendo, como eu falei, um simples estilo de vida, porque muitos pressupõem que ter uma vida de fé é um estilo de vida, mas não é simplesmente um estilo de vida, porque quando você compreende quem você é agora e quem você era antes, você vive firmado em uma grande convicção. E essa convicção é tão forte que o próprio apóstolo Paulo diz: eu sou prisioneiro. Eu sou prisioneiro no Senhor, porque agora eu sei a vida que eu estou vivendo. E o que muito me chama a atenção é no início do versículo 1. Talvez a sua tradução seja um pouco diferente, venha ser um pouco diferente, quando ele vai dizer no versículo 1 que nós lemos. Quando ele ressalta o seguinte: rogo-vos. Essa palavra, rogo-vos, na sua tradução, significa suplicar. E olha o que Paulo está dizendo: eu vos rogo, eu vos suplico, eu que sou prisioneiro no Senhor, eu suplico a vocês, que vocês vivam, andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Se você picotar a expressão de Paulo nesse versículo, Paulo ele fala de eleição. Paulo ele fala de algo muito maior e muito mais profundo do que estilo de vida. Paulo ele fala de algo além das expectativas. Ele suplica, ele abre o coração e diz: eu peço que vocês andem, vivam uma vida digna da vocação que vocês foram chamadas. E a pergunta é, escute, a pergunta é, gente, que vocação é essa que Paulo, ele tanto enfatiza? Que vocação é essa que Paulo, ele tanto faz questão de suplicar à igreja, aos santos, aos homens e às mulheres de Deus, que eles pudessem ter uma vida digna, adequada, de acordo com a vocação que eles foram chamados no Senhor. Que vocação é essa? Essa é uma vida que nós devemos zelar, a vocação. Pastor, então que vocação é essa? Eu gostaria que você olhasse comigo para o livro de Filipenses, logo depois de Efésios. Se você virar uma paginazinha para frente, né, andar aí, talvez na sua Bíblia, no capítulo de número 1, versículo de número 27. O apóstolo Paulo, ele vai falar mais claramente dessa vocação que nós fomos chamados.
que essa vocação, eu e você, não devemos olhar para ela apenas como estilo de vida, mas devemos olhar muito além do que estilo de vida. Olha o que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. É essa a vocação, segure aí, vou já continuar essa leitura. É essa a vocação que Paulo tanto suplica à igreja, para que cada cristão leve a sério essa urgência. E por quê, gente? Agora escute, deixe o texto aberto, que eu vou já continuar lendo ele, mas escute o que eu vou lhe dizer. Por que nós temos que ter uma importância fundamental nessa vocação? E bem mais claro, por que eu devo acreditar, dar credibilidade para o evangelho que agora eu faço parte, para o evangelho a qual eu fui eleito pelo Deus Todo-Poderoso, a qual eu fui colocado nesse evangelho sobre a eleição de Deus, sobre uma adoção do Senhor. Por que eu devo ter tanta importância para isso? Resposta: porque se eu não der a devida importância e mostrar a dignidade que esse evangelho ele tem, ele gera, eu não vou conseguir viver a vida sobre a unidade que a fé, uma vez dada no Filho de Deus, a minha alma, eu não conseguirei atingir os propósitos e o objetivo dessa fé. Por isso, o início, Paulo ele suplica dizendo: vivam, andem de modo digno. Aí ao olhar para o versículo 27 do capítulo 1 de Filipenses, ele bem mais forte e mais claro, ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do evangelho. Aí eu vou concluir o versículo. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Se nós desprezarmos a vocação, se nós desprezarmos o evangelho a qual hoje nós estamos enxertados, como varas que não pertenciam a essa figueira, ou a essa videira, mas fomos nós enxertados. Se não dermos a importância, como que esse evangelho, como que a fé que professamos vai produzir dentro desse evangelho? Aí eu vou agora para os 2 versículos que eu li com você, o 2 e o 3. O 2 e o 3 do capítulo 4 de Efésios. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado. Aqui está a importância. Você precisa entender porque agora você está no evangelho. Por que você precisa valorizar esse evangelho que hoje você está inserido nele? Porque senão, ele vai ser um evangelho infrutífero. Ele vai ser um evangelho a qual vai ser uma semente estérea, que não vai produzir e que não vai gerar. Agora vamos ver
quando damos a devida importância, o que esse evangelho, o que essa vocação, ela produz na nossa vida. Versículo 2 diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Uma primeira coisa que esse evangelho produz na nossa vida, a partir da produtividade da unidade da fé, é que essa unidade dentro do evangelho vai produzir em mim o que nós chamamos de unidade coletiva. Vai ficar interessante isso aqui. Unidade coletiva. Lembra que eu falei sobre a questão de vida, estilo de vida? Pois é. Você não entrou no evangelho para viver um estilo de vida, porque estilo de vida é muito pessoal. É muito particular de alguém. E você não está no evangelho para viver o seu particular, o seu ideal, a sua própria visão, seus próprios métodos de vida. Você está no evangelho agora, você foi eleito, você foi chamado a esse evangelho, para você viver como um só corpo, como uma só alma. Você foi chamado para viver não diversidade de pensamentos, mas você foi chamado para viver um só pensamento, pois o corpo, ele tem muitos membros, mas ele tem uma única cabeça, que é Cristo. Então, quando eu estou nesse evangelho, quando eu compreendo e eu valorizo esse evangelho, a minha vida dentro do evangelho, ela produzirá uma vida de unidade. E o que nós compreendemos por unidade? Unidade, ela está colocada sobre ação coletiva, que tende a um fim único. Isso é unidade. Por isso eu não considero evangelho estilo de vida. Por isso eu não considero o evangelho um ideal de pensamento que alguém tenha. Eu olho para o evangelho e vejo simplesmente o que o homem não era e nunca vai ser capaz de produzir, o evangelho produzirá nele. E agora vamos ver algumas dessas questões. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Pelo menos 4 coisas que eu aprendo dentro de uma vida em unidade de fé. Eu começo por aqui. A unidade da fé, ela me leva a ser um cristão coletivo. E quando eu falo de ser um cristão coletivo, eu estou dizendo de um cristão que não pensa em si, apenas em si, mas um cristão que pensa também no outro. Um cristão que não olha, como diz cearense, para o seu próprio umbigo, mas um cristão que olha para os demais. Um cristão que não busca apenas suas realizações, mas ele tem grandes interesses que os demais também se realizem. Pois a unidade da fé me ensina, ela me leva a aprender a viver a coletividade. Quer ver isso na palavra de Deus? Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Eu vou citar 2 textos apenas, tá bom? Romanos capítulo 12, versículo de número 16. 12, 16, diz assim: sede, deixa eu ler na tradução que está aí. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes
orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A dignidade que o Evangelho traz, gente, a dignidade que essa eleição em Cristo produz na minha fé, é algo tão forte que me proporciona um sentimento compassivo, misericordioso, e que eu levo a minha vida no mesmo ideal dos demais. Não uma vida egoísta, mas uma vida unânime. Uma vida unânime. E deixa eu abrir um parênteses hoje aqui. Eu vou ser bem breve. Escute o que eu vou lhe dizer. Eu nunca vi um tempo de tanta desigualdade no meio cristão. Eu nunca vi um tempo de tanto partidarismo no meio cristão. Parece que o corpo de Cristo é igual aqueles dragões, quase não sai, é igual aqueles dragões de filmes, várias cabeças, apesar do corpo ser um, mas existem várias cabeças. Esse tempo de pandemia, quantas igrejas se isolaram, sem se considerar uns aos outros. Esse tempo, quantos pastores se isolaram, se trancaram, ao invés de se abrirem, ser unânimes, buscarem essa unidade, a fim de que o grande evangelho cristocêntrico pudesse alcançar mais vidas. Eu olho para o que Paulo diz de uma forma, e eu vou expressar aqui o meu pensamento. Eu olho quando Paulo fala no versículo 1, no seu início, quando ele suplica. Eu vejo Paulo aqui implorando a igreja. Eu vejo Paulo aqui desesperadamente dizendo: tenham dignidade nesse evangelho. E de que forma eu posso trazer dignidade, demonstrar dignidade para o evangelho? Através de uma vida de unanimidade. Através de uma vida unânime. Não girando apenas em mim. Porque quando essa unanimidade, ela é, mostrada ao mundo, ela é poderosa para transformar. Porque igrejas unidas no mesmo propósito, nos mesmos ideais, ela é capaz de mudar tempos, nações, reinos e governos. Ela é capaz de fazer isso. Dê uma olhadinha para os séculos passados. Dá uma olhadinha para a Europa alguns séculos atrás. Quantas histórias nós conhecemos de nações que a igreja não era um ministério A, B ou C, era a igreja. Ela foi capaz de levar essas nações a viverem um tempo de grande gozo de avivamento. Porque ela era uma igreja que vivia piamente a unanimidade dentro dela. Ela não era uma igreja que expressava fé, mas uma fé medíocre, uma fé fajuta. Ela vivia uma fé genuína e verdadeira através da unidade. E olha o que Paulo nos diz: sede unânimes entre vós. Sede unânimes, ou seja, tenham a mesma ação, tenham a mesma visão, tenham o mesmo foco, o mesmo propósito. Tenha o mesmo. Atos capítulo 1, esse é muito conhecido.
Atos capítulo 1, versículo 14. Diz assim, Atos capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Todos perseveravam unânimes em oração. O mesmo propósito, o mesmo objetivo. Deixa eu correr para a segunda colocação. Mas eu vou fechar esse ponto, escute. Eu acho que quando o apóstolo Paulo mencionou, pelo menos esses três versículos do capítulo 4, eu acho que Paulo ele estava assim, em uma dimensão muito profunda em Deus. Eu acho que Paulo só faltou gritar de onde ele estava, através dessa carta. Às vezes o problema da nossa estagnação no mundo cristão não são tantas coisas que nós viemos a pensar que vinham a ser, como sérios e gravíssimos pecados, porque deve ser considerado isso. Mas às vezes os fatores principais que faz o cristianismo ele estagnar, ou às vezes ele dá uma retrocedida, é porque nós muitas vezes não vivemos a dignidade que o evangelho ele proporciona para nós. E essa aqui é uma grande dignidade, gente. A unidade, o propósito, o objetivo real. O objetivo real do evangelho. Quer ver outra? Eu vou correr aqui rapidinho. Deixa eu só ressaltar o versículo 2 novamente. Paulo, ele dá pelo menos algumas maneiras de nós vivermos essa dignidade do evangelho que eu citei para você, que é a unidade, a unanimidade, o mesmo propósito. Mas no versículo 2 ele fala sobre humildade, mansidão, longanimidade e amor. O que isso quer dizer? Aí eu gostaria que você fosse para o versículo 3, rapidinho comigo. Gostaria que você olhasse para o versículo de número 3 e lesse juntamente comigo, que eu vou fazer a colocação dessas 4 coisas dentro do versículo 3, aplicando para a nossa vida. Esforçando-vos diligentemente por preservar, olhe bem a expressão, por preservar, por conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se você observar, são 4 frutos do Espírito. São 4 frutos do Espírito. O que Paulo menciona no versículo 2 são 4 frutos do Espírito. Humildade, mansidão, longanimidade e amor. Então aqui já quebra, né? Fazendo essa colocação, aqui já tira os nossos méritos humanos. A dignidade do evangelho só é possível por causa do Espírito de Deus, gente. E quando nós não compreendemos isso, quando nós não observamos que na igreja de Jesus está o Consolador, o Ajudador, aquele que veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo, e nós achamos que tudo isso aqui vem de nós mesmos, é produzido por nossos próprios méritos, nós vivemos sobre enganos. Porque a unidade do Espírito, a dignidade que é produzida, não é mérito nosso, é dele, é da pessoa do Espírito de Deus.
Deixa eu citar um texto, tem muitos textos aqui, mas eu não vou citar para mim não ser pesado a você. Mas eu gostaria de citar pelo menos mais um texto. Eu gostaria que você olhasse aí, você estava em Filipenses, agora você vai para o livro seguinte, que é Colossenses. No capítulo 3 de Colossenses, versículo de número 12, vai ter uma outra palavra de Paulo sobre isso. Sobre a questão da unidade da fé. Olha o que é que ele diz, Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Olha o que é que ele está dizendo. Como eleitos de Deus. Vivam de modo digno da vossa vocação. Você foi chamado, você foi escolhido, você foi eleito por Deus. Você precisa dar valor a isso. Porque se você não valoriza o chamamento que você recebeu, você o perderá. E olha o que Paulo diz: revistam-se como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Agora, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. 13. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Você quer valorizar a unidade da fé na sua vida, na igreja? Então observe o que Deus fala conosco através da sua santa palavra essa noite. Preserve a unidade do Espírito. Como diz o apóstolo Paulo, que essa unidade, ela vem pelo vínculo da paz. Ou seja, é um caminho, está aqui, a paz é o caminho. Então você quer trabalhar essa unidade, você quer demonstrar ao mundo que o Evangelho, ele traz dignidade. Você quer glorificar Cristo nesse Evangelho que você está vivendo hoje? Então produza antes sobre o caminho da paz. E dentro desse caminho da paz você vai dirigir a sua vida sobre a mansidão, sobre a humildade, sobre a longanimidade e sobre o amor. Tem muita gente crucificando o Cristo de novo. Vou concluir. Tem muito cristão crucificando o Cristo de novo, gente. O mundo pisando o Evangelho por conta de muitos que não dá essa importância para esse Evangelho. A humildade é a virtude que manifestamos o sentimento da nossa fraqueza ou da nossa carência de mérito próprio. Isso é humildade. É quando eu manifesto que eu tenho necessidades de alguém que deposite em mim o que eu não tenho. Mansidão é brandura de gênio, é ser alguém sossegado, é ser alguém tranquilo. Longanimidade é paciência para suportar ofensas sem revidação. Longo ânimo é você suportar. E o amor, em uma breve explicação, é afeição profunda. Afeição profunda. Eu vou concluir. Eu suplico a vocês, eu que sou preso no Senhor, já tenho vivido tanta coisa, já suportei tanta coisa,
Já perdoei tantas coisas que me fizeram. Continuo suportando. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando tudo isso, gente. Vivam a dignidade desse evangelho, a fim de que vocês continuem conservando e preservando a unidade do Espírito de Deus, a unidade da fé. Continue conservando, isso não vem de você, é dado por Deus, pelo Espírito Santo. E a igreja precisa conservar isso. Nós precisamos manter vivos isso, preservar, porque isso é importante para esse tempo, para esse dia, para esse momento que nós vivemos. Viva a unidade da fé. Viva a unidade da fé. Viva a unidade da fé. Pois a fé mostra para cada um de nós que isso não é estilo de vida, mas isso é a completa visão do Deus eterno para a sua igreja. Como o próprio apóstolo Paulo recita 2, 5 de Filipenses. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tenha sentimentos. Valorize a vocação que você está. Você foi eleito pelo Senhor. Você foi eleito pela graça de Deus. Valorize em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua vida. Que o Espírito de Deus possa nos conceder mais graça todos os dias. E que a sua boa vontade venha prevalecer na nossa vida, no nosso ser. E que possamos viver o que Ele tem preparado para cada um de nós.